Bom dia, minha gente. Aqui é o professor Marcelo, do canal Matemática do Patamar. Vamos começar uma revisão aí para avaliação bimestral do primeiro ano, primeiro A e B. Vamos começar com função exponencial. Então aqui é determine se existirem os zeros da função quadrática. Então essa função aqui ela vai ser colocada igual a zero e a partir daí a gente vai resolver utilizando a fórmula resolutiva, né, que está aqui do lado. Então primeiro a gente determina o valor de A, né? O valor do A é quem está perto do que está x ao quadrado, vai ser 1. O valor do B é quem está perto só do x, que é menos 12. E o valor do C é o termo independente, que é 35. Aí nesse caso aqui a gente começa pelo delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado, entre parênteses, né? Menos 12 ao quadrado. Utilizando essa fórmula aí, ó, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 35. Aí delta vai ser igual 12 ao quadrado é 12 vezes 12, né? Vai ser 144. E aqui menos 4 vezes 35. Então 35 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 3, 12 com 2, 14. 140. Então delta vai ser igual a 4. Aí agora vem a segunda parte da fórmula resolutiva, que é essa daqui, ó. Então x é igual a menos b, se você olhar aqui, ó, menos b. Aí se o b é menos 12, então aqui vem mais 12. Mais ou menos raiz quadrada do delta que a gente achou aqui, ó, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. X vai ser igual a 12, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2, e aqui vai ficar 2. A partir daí a gente encontra duas raízes, né? O x1 e o x2. Um é positivo e outro é negativo. 12 mais vai fazer 12 mais 2 dividido por 2, porque aqui tem mais e menos, ó. E aqui é 12 menos 2 dividido por 2. Então aqui dá 14 dividido por 2, dá 7. E aqui dá 10 dividido por 2, que dá 5. Então os zeros da função, né, são 7 e 5. A segunda questão, minha gente, é os zeros, é a mesma lógica, né? Está querendo saber quais são os zeros da função. É a mesma pergunta, só que dentro de um gráfico. O que é que significa os zeros da função em um gráfico? Então, os zeros da função é simplesmente onde tocar, onde ele intersecta o eixo x. Então, nesse caso aqui, ó, a parábola está tocando no eixo x, em quem? Em menos 1 e 3. Então esses daqui são os zeros da função, que é onde ele está tocando no x. Aí só para complementar, ó, isso aqui é o vértice, né? É o vértice, ó, que o vértice, a coordenada do x é 1 e a coordenada do y, menos 4. E outra informação que tem, onde toca no eixo y, ó, intersecta o eixo y, que isso aqui é o valor de c. Então c é igual a menos 3. Então só por esse gráfico aqui, a gente encontrou 3 informações. Mas nessa questão só quer saber quais são os zeros da função. Então, os zeros da função é simplesmente onde ele tocar o eixo x, onde a parábola tocar o eixo x, que no caso vai ser menos 1 e 3. Essa daqui, a terceira questão, é para analisar os sinais dos parâmetros A, B e C. Ou seja, com o que é que essas letrinhas elas têm a ver com o gráfico, né? Aí o A, minha gente, o parâmetro A, ele tem a ver com a concavidade, ó, se ela está voltada para baixo ou se ela está voltada para cima. Então são duas situações. Se o A for menor do que zero,
ou seja, menor do que zero é negativo, aí a concavidade é voltada para baixo. E se o A for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Aí agora o parâmetro B. O parâmetro B é o seguinte, ó, ela vem desenhada, aí quando ela toca no Y, aí você analisa se ela continua crescendo ou continua decrescendo. Aí você observa que ela vem sempre analisando do lado esquerdo, ela vem, quando toca no Y, ela continua descendo. Então quer dizer que o B é menor do que zero. Aí aqui analisando da esquerda para a direita, ó, vem o desenho dela, tocou no Y, ó. Quando tocou no Y, ela vai subir. Então quer dizer que o B é maior do que zero. E o parâmetro C, a letra C, é só onde ela tocar no Y aqui, ó. O C é onde ela toca no Y. Se você perceber, está na parte positiva, na parte de cima. Então aqui é maior do que zero. E aqui onde ela tocou no Y está na parte de baixo, ó, do Y, né? Então nesse caso é menor do que zero. Então é uma questão para analisar esses três parâmetros, A, B, C. Lembrando que quando ela está em relação a B, quando ela toca e continua aqui é no ramo decrescente. Quando ela toca e sobe é no ramo crescente, tá certo? Minha gente, essa daqui é analisar o sinal em relação ao parâmetro A e ao delta. Analisar só essas duas coisas, parâmetro A e delta. Então aqui vem, ó, parâmetro A e delta, para analisar se é positivo ou se é negativo. Então aqui vamos lá para as situações. Em relação ao A, o que é que o A diz? Se a parábola está voltada para baixo, então o A vai ser menor do que zero. A parábola voltada para cima vai ser maior que zero, ou seja, positivo. Voltada para baixo, menor do que zero. Em relação ao delta, é o tanto de vezes que ela toca no X. Se ela tocar duas vezes no X, ó, aí ela vai ter um X1 e um X2. Então o delta foi maior do que zero para ela fazer isso. O comportamento dela ter sido esse. Se ela vier aí tocar só uma vez no X, é porque as duas raízes são iguais. Então nesse caso o delta é igual a zero. E se ela for desenhada e não toca no X, ó, não tocou no X, então é porque o delta é negativo, o delta é menor do que zero. Aí são as situações que podem ocorrer entre o A e o delta. Ponto máximo e ponto mínimo, ou valor máximo ou valor mínimo assumido por cada função. Então aqui primeiro vamos ver o valor de A, que é 1, de B, menos 4, e o valor de C, 8. Aí se você olhar o A, ele está positivo. Se o A é positivo, aí a parábola é voltada para cima. Se é voltada para cima, então aqui vai ser valor mínimo. Voltado para cima é valor mínimo, tá certo? Então aqui é o valor, esse valor mínimo é justamente o vértice, ó. Justamente o vértice. Então usa aqui a fórmula do x vértice e a fórmula do y vértice. Como vai precisar do delta, já coloquei aqui do lado, tá bom? Então vamos lá. X vértice vai ser igual a menos b, aqui está menos, ó, e a fórmula aqui é menos, então vai ficar mais 4 sobre 2 vezes 1. Então 4 sobre 2, que vai ser 2. O delta vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é 8, né? Delta vai ser 16 menos 4 vezes 1 vezes 8, 32. Então aqui vai dar menos 16, isso é só o delta. Y vértices vai ser igual a menos delta. Se aqui é menos e aqui também é menos, então vai ficar mais. E aqui 4 vezes A. Então 16 sobre 4, que vai ser igual a 4.
Então a gente descobriu o valor mínimo dela, né? Então é o seguinte, é o valor mínimo. E esse valor mínimo é justamente o vértice, que é o que? O 2 no x vértice e o 4 no y vértice. Então esse é x vértice, esse é y vértice. Tá certo? É o valor mínimo porque o valor de A é maior do que zero e ela está voltada para cima. Vamos ver outra situação agora. Se você olhar aqui, ó, o valor de A vai ser menos 1, valor de B 2, valor de C menos 5. Então se você olhar aqui, o A é menor do que zero, é negativo. Então ela vai estar voltada para baixo a parábola. Aí lá no vértice, que é o último lugar que ela está, vai assumir um valor máximo. Então assumiu o valor máximo. A fórmula é a mesma, então vamos lá. X vértice vai ser igual a menos B. Se aqui está positivo e aqui está negativo, então fica menos 2 sobre 2 vezes A, 2 vezes menos 1. Menos 2 dividido por menos 2, que vai ser igual a 1. Delta agora é B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser 4, menos e menos mais, com menos, menos. Então vai ser menos 20. Delta vai ser menos 16. Aí quando vier para cá, ó, aqui é negativo e aqui negativo. Então vai ficar 16 sobre 4 vezes menos 1. Aí 16 sobre menos 4, não é isso? Então aqui vai dar menos 4. Então aqui a gente achou o y vértice e a gente achou o x vértice. Vai ser o valor máximo que ela vai atingir. E esse valor máximo é o vértice, que é 1 e menos 4. Aí esse 1 é do x vértice e esse menos 4 do y vértice. Pronto, outra questão, que é uma pedra atirada para cima e sua altura h em metros é descrito pelo gráfico abaixo, que está em função do tempo, dado em segundos. Qual foi o instante? Ó, quando falar instante, minha gente, tem a ver com tempo, viu? Em que ela atingiu a altura máxima. Aí você analisa o gráfico aqui, ó. A pedra é atirada, faz o formato de uma parábola e volta para cá. Nesse eixo é o tempo e aqui é a altura. Então aqui o máximo que ela atingiu aqui é o vértice. E justamente no vértice tem o eixo de simetria, ó. Isso aqui é um eixo de simetria que divide ela exatamente ao meio. Então, quando ela saiu foi 0 e quando ela chegou foi 10. Então aqui no meio é a metade disso, ó, que é justamente a metade da parábola, que é 5 segundos. Então depois de quanto tempo ela atinge a altura máxima? Após 5 segundos. Aí se perguntasse qual foi essa altura máxima, aí é outra coisa. Porque aqui, ó, quando chegou aqui, quanto foi que ela atingiu? Aí você analisando aqui, ó, você vê que foi 25 metros, né? Então o instante é o tempo e a altura em metros. Mas essa questão pergunta qual é o instante em que essa pedra atingiu a altura máxima. Então ela atingiu a altura máxima aqui, 25 metros, em que instante? Em 5 segundos, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso, porque nas alternativas vai ter 5 e vai ter 25. Aí você pode confundir, vai ter 10 também, mas aí o instante é a metade do tempo aqui, ó. Se aqui está 0 e aqui está 10, a metade vai ser 5. Minha gente, essa é uma questão sobre gráfico da função exponencial. Aí aqui, quando ela for crescente, quando a base for maior do que 1, aí essa que está de verde aqui, ó, ela vem, não toca no x, né? Esse é o eixo x.
Ela começa aqui de baixo, não toca, passa pelo 1, obrigatoriamente passa pelo 1 e vai. Aí qual é a fórmula dessa função nesse caso? É y igual a 2 elevado a x. Aí você veja que o a, que é o valor aqui de baixo, é maior do que 1. Se é maior do que 1, ela é crescente, tá certo? Aí a partir daí pode ter modificações. Você vê que aqui ela passou no 1. Aí essa que está pontilhada aqui, ó, ela passou no 0. Então ela desceu do 1 para 0. Então qual é a fórmula dessa função? Y igual a 2x menos 1. Tá vendo? Ó? Porque ela baixou uma unidade. Se ela baixasse 2 unidades, menos 2. Essa que está pontilhada aqui, vermelhinha, ó, essa que está perto da verde, se você ver, ela está passando no 2. Então, a original era para passar no 1. Se ela está passando no 2, qual é a fórmula? 2 elevado a x mais 1, porque ela subiu uma unidade. E por fim, tem essa azul aqui, ó. Essa azul também está passando no 2, mas você vê que em vez de tocar no 1, ela tocou como se fosse aqui, ó. Ela afastou para a esquerda. Então qual é a fórmula dessa daqui? A fórmula dessa é o seguinte, ó. É y igual a 2x mais 1. O mais 1 ele fica no expoente lá em cima, tá certo? Aí ela pega e ela afasta um pouco aqui, ó, para cá, né? Que é essa azulzinha aqui, ó. Então aqui são algumas modificações que podem ocorrer na função exponencial, mas você sempre se baseando nessa principal aqui, ó. Que ela vem aqui, não toca no x, passa por 1 e continua crescendo. Aí aqui a gente vai ver o oposto, que é a situação quando a função é decrescente e ela vem o contrário, ela começa de lá, aí ela vem descendo, passa no 1 também, tem que passar no 1 e continua. Aí qual é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é y igual a 1 meio de x, onde esse valor de a, né, ele é menor ou igual a, ele é menor, é um valor entre 0 e 1. Nesse caso aqui, 1 dividido por 2 é 0,5. Aí se você olhar essa daqui, ó, essa laranja, ela vem, aí ela está passando no 0. Era para passar no 1. Se ela passou no 0, ela diminui o 1. Então como é a formulazinha dessa daqui, ó? É y igual a 1 meio de x menos 1, tá certo? Aí essa outra aqui, ó, ela vem, tá passando aqui no 2, então ela subiu uma unidade, ó. Qual é a fórmula dessa daqui? 1 meio elevado a x mais 1. Se ela estivesse passando no 3, aqui seria mais 2. Se estivesse passando no 4, mais 3. E assim vai. E por fim, essa azul, você vê que ela afastou um pouco aqui, ó, verticalmente, né? Então, como é a fórmula dessa azul? Essa azul, a fórmula é o seguinte: y igual a 1 meio de x mais 1, tá certo? É no expoente que esse 1 é adicionado, por ela ter passado aqui, ó. Aí é só questões sobre o comportamento da função exponencial. Aí aqui, minha gente, é o seguinte, já dá o gráfico da função exponencial e qual é a lei de formação dessa função, tá certo? Se você olhar, esse é um gráfico decrescente. Se é decrescente, o valor de A está entre 0 e 1. O valor de A é a base, ó. Aqui, se eu dividir 1 por 6, dá 0,33 ou 0,11, né? 0,11 e assim vai. Esse também, ó, 0,0. Esse aqui é crescente, ó. Por que é crescente? Porque o A é maior do que 1. Esse aqui também é crescente. Pelo mesmo motivo, porque A é maior que 1. Então, como essa função é decrescente, essas duas alternativas você já descarta, né? Você já deixa para lá. Aí aqui é o seguinte, ó, a função ela vem e está passando no 1 e continua.
Se ela está passando no 1, ela é uma função original, sem modificação, tá certo? Então, nesse caso, ó, essa daqui está modificada mais 1. O que é que significa esse mais 1? Era para ela estar passando no 2. E essa daqui, x mais 1. O que significa x mais 1? Ela vinha e estava passando aqui, ó. Ela vinha assim, ó. E continuava, entendeu? Então, essas duas estão modificadas, mas você vê que essa daqui, elas estão passando no 1, que é a original, né? Então, é lógico que é a letra A. Mas se você quiser conferir, você pode analisar os pontos, ó. Quando o x for menos 1, o resultado deu 6, ó. Então, eu posso substituir. Quando o x for menos 1, vai ser igual a 1/6 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, o que é que a gente faz? Inverte. Então, fica 6 elevado a 1, né? Que é 6. Então, realmente foi isso. Ó. Quando foi menos 1, foi 6. Quando foi 0, quando x for 0, o resultado foi 1. Então, vamos lá. Ó. 1/6 elevado a 0, resultado igual a 1. Mas só com aquelas observações que eu falei, já dava para descobrir que é a letra A, porque ela é original. Ela vem, passa no 1. Se ela estivesse passando no 2, seria essa. E se ela tivesse afastado uma unidade passando por aqui por trás, ó, aí seria essa daqui. Então é uma questão que vai ter o gráfico e você vai ver a lei de formação da função analisando o comportamento dela. A próxima questão, minha gente, que essa daí vai valer 2 pontos na prova, viu? É para descobrir, para construir o gráfico da função a partir desse espaço aqui. Primeiro, concavidade, né? A concavidade tem a ver com o valor do A. O valor do A é 1. Aqui, deixa eu colocar separado. O A é 1, o B, menos 4, que é o daqui, ó, e o C, 3. Se o valor de E é 1, é maior que 0, é positivo. Então, a parábola vai ter concavidade voltada para cima. No fim, quando eu for desenhar, essa concavidade tem que ser voltada para cima. Zeros da função. Calculo delta. B ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a 16. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Delta vai ser igual a 4. Continuando aqui na fórmula, x vai ser igual a menos B. Lá é menos 4, então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes 1. X vai ser igual a 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2, dividido por 2. Então, aqui vem o x1 e aqui o x2. x1, 4 mais 3, mais 2, dividido por 2, que aqui vai ficar 6 dividido por 2, 3. Esse 3 é um zero da função, onde toca no x. Então é aqui, ó. E o x2 vai ser 4 menos 2 dividido por 2, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Que é o zero da função, onde toca no x, que vai ser aqui. Intersecção com o eixo y é o valor de c. O valor de c é 3. Então ela passa tocando no y, no 3. E por fim a gente vai calcular o vértice, né? Que o vértice é menos b sobre 2a. Então vai ser menos aqui da fórmula e menos lá do 4. Então vai ser 4 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. 4 sobre 2, que vai dar 2. O y vértice menos delta. O delta deu 4. Aqui, ó, 4. Então, menos, vai ficar menos 4 sobre 4 vezes A, 4 vezes 1. Menos 4 dividido por 4, vai dar menos 1. Então, o vértice é 2 e menos 1. Que a gente vai marcar justamente aqui, ó, 2 e menos 1. Aqui, ó. Então, aqui já dá para a gente fazer o esboço da parábola, como é que vai ficar, né? O desenho dela vai ser assim, ó. Voltada para cima, passa por esses pontos que eu marquei. Então vem aqui, ó. Pronto. Então aqui vai ser o vértice, né? E vai ficar mais ou menos desse estilo aqui, tá certo?
Ela vem assim e sobe aqui, tá bom?